é uma palavra tão necessária, né? Porque, de Nos certa dias de forma, hoje, né? muitos não têm dado o devido valor à união em si, né? Sim, a A gente unidade. olha, por exemplo, é muito louco porque esquecem do propósito muitas vezes, né? De muitas vezes relevar as nossas diferenças e focar no que nos une. Exatamente. Focar no que realmente importa para Deus e não para nós, Sim, né? De colocar os sonhos de Deus acima dos nossos sonhos. sim, E é muito importante isso que você fala, porque ensina muito sobre isso, a união, uma só visão, um só foco, uma só linguagem. sim, Não focando nas diferenças, não focando nas coisas supérfluas, né? sim. Mas no que realmente Glória a importa, Deus. que a palavra de Deus é almas serem alcançadas. Sobre esse assunto que nós estamos falando, tem outro texto muito bom também, que é o 3 de Atos. A igreja recebe a promessa, né? Jesus já vem falando no capítulo 1, versículo 8, que eles vão ser cheios do Espírito e serão testemunhas. No 2, a promessa se cumpre, eles são cheios do Espírito. No 3, o texto diz assim que Pedro e João sobem juntos ao templo para orar. Só que há um contraste aqui de Pedro para João. Pedro é mais velho, João é mais novo. Pedro é mais sanguíneo, João é mais tranquilo. Pedro é mais bravo, João é mais amável. Então são duas pessoas diferentes Juntos. caminhando no mesmo propósito. Tanto que quando eles chegam lá e vê o coxo, né, na Porta Formosa, Pedro fala, olhe para nós. Pedro não fala, olhe para mim. Pedro fala, olhe para nós. E aí o texto diz que ele fixando os olhos neles. Aí o Pedro libera a palavra. Não temos prata, não temos ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, duas pessoas diferentes. Agora imagina, gente. Jesus com 12 camaradas, todos diferentes. Mas Jesus uniu eles com o mesmo propósito. Por quê? A gente pode ser diferente. Mas quando se fala sobre Cristo, sobre a igreja, a gente precisa olhar para o propósito. Porque é o propósito que nos une. Então, a união de Pedro e João subindo para orar faz um coxo se levantar. Amém. Então é muito forte. bom. Se a gente se unir, pode ter certeza, ninguém mais vai ficar coxo. É isso, e muitas vezes é nisso que Satanás age. Sim. É uma brecha que muitos, infelizmente, acabam Sim. dando, e é nisso que Satanás age, porque um reino dividido não subsiste. Não subsiste. E é muito forte isso. Ter esse elo de união, que é Cristo, e ter essa visão de propósito, é algo muito importante para realmente a gente seguir o nosso propósito e justamente levar Cristo a quem precisa, né? Tem tanta gente precisando, né, irmão? E muitas vezes as pessoas acabam olhando mais para si, para o seu ego, se esquecendo que Cristo, para vir para a Terra, ele se esvaziou totalmente de si. E muitas vezes as pessoas, elas esquecem que a gente precisa ser imitador de Cristo. Sim. E se esvaziar de nós mesmos, de todo o ego, de todo orgulho, de toda a vaidade. E focar no que realmente importa, né? Exatamente. A união faz toda a diferença e existe um problema nesse texto. E qual que é o problema do texto? O problema nunca foi a porta. Porque a porta está aberta. Qual que é o problema? O problema é ser coxo diante de uma porta aberta. Então a falta de união dos irmãos mantém os coxos diante de portas abertas. Mas quando a gente se une, sobe no mesmo propósito, o que acontece? Chega lá. Nossa. Quem tá coxo, levanta. Verdade. Então o problema não é a porta. Hoje, ainda mais nesse tempo, nessa era, temos todas as portas abertas. Nossa, a gente tem todas... Qual que é o problema? A falta de união. É isso. Porque quando a gente não se une, alguém fica coxo. Alguém se mantém coxo, melhor dizendo. Mas se a gente se unir, dá tudo certo. Em vez de os irmãos olharem e ficar feliz às vezes com o outro, de Com falar, as bênçãos cara, do outro, nossa, com o as outro tá vitórias conquistando, do que outro, beleza, o né? reino tá Muito avançando, o propósito de Cristo, almas... Fala, não, mas por que ele conquistou, por que ele tá indo e eu não tô? Em Sim. vez de olhar com um propósito maior, acabam olhando somente para si. E aí muitos irmãos também, isso que eu vou falar é triste, mas é uma realidade, a gente não pode se ausentar da realidade. É verdade. Muitos irmãos mais velhos têm pedido o ministério de jovens, de pessoas mais novas, simplesmente por não enxergar essas pessoas mais novas como Deus está enxergando. Então hoje, infelizmente, existem lideranças que elas não conseguem impulsionar o jovem, não conseguem com que ele vá em direção ao seu chamado.
Por quê? Simplesmente por não ver como Deus está vendo. Eu acho que chega nesse sentido, assim, se você é um líder, eu quero transformar o outro como líder também. E Sim. muitas das vezes eles não vê, parece que eles querem isso só pra eles. Sim, E como se eu não posso levantar ele. sim. Senão eu vou perder a Minha posição. É. É assim, Eu vejo assim no caso, entendeu? sim, o maior sucesso de um líder é fazer o liderado chegar mais longe. Isso, nós estávamos conversando sobre Então, isso, né? hoje, infelizmente, as pessoas estão preocupadas com inúmeras coisas. Status. E aí, exatamente, inúmeras coisas, coisas fúteis, supérfluas, efêmeras. Mas, quando se trata disso que a gente está falando agora, existem muitas lideranças que impedem as pessoas de prosseguir, de ir, não impulsiona. Hoje, nós temos um trabalho na nossa igreja abençoadíssimo com jovens. Nosso pastor tem essa visão. E hoje a gente está vendo resultados Eu acho bonito por causa isso. dessa visão. Não, se tem um chamado de pregar, vai pregar, vai passar pelo treinamento, pelo preparo, vai ter oportunidade. Porque é isso que a igreja precisa hoje. Então, hoje nós estamos lidando com pessoas, como o Lucas acabou de falar, que infelizmente elas seguram, bloqueiam o ministério de outras pessoas, simplesmente por questões de inveja, de posições, de cargos, de lugares. Ah, não, é porque eu sei que o Lucas prega mais do que eu, tem mais habilidade do que eu não vou dar oportunidade pro Lucas. E é como a gente viu no texto, Ou né? às vezes coloca ele num ministério que nem era o dele. Como a gente viu no texto, a irmã Isabel deixou a casa dela pronta para Maria chegar. Tava aberto. Pronta para Maria chegar. Então a porta estava aberta. Então hoje, e isso é lindo o que a gente está falando sobre unidade, os textos que a gente está trazendo, porque se você ver mais para frente, Herodes vai emitir um decreto para matar todos os meninos, todos aqueles que nasceram de sexo masculino, né, deveriam forte, morrer. E Jesus já estava na barriga de Maria, mas o decreto ia ser liberado. E o certo era Jesus ser morto, não é? Só que Deus dá uma estratégia a José e isso é lindo. Por quê? Porque quando eu vejo Herodes dizendo assim, mata os meninos, eu tô entendendo que Herodes quer fechar a porta para os meninos em Jerusalém. Mas Herodes não sabe de uma coisa. Antes dele querer fechar a porta no capítulo 1, Deus já tinha aberto uma porta na casa da irmã Isabel. Nossa.